Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, canal Esclarecer, mais um material aqui produzido para vocês. Como bem diz o nome do nosso canal, Esclarecer, o objetivo principal é esclarecer a todos sobre assuntos basicamente, principalmente de geopolítica, de história geral, em termos de atualidade. Evidentemente que a gente faz todo aquele buscado para mostrar o nascedouro de cada problema internacional que acho, contextualizando Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ou então até mesmo chamando desde a Idade Antiga, tanto em termos de Brasil, em termos de América, em termos de história geral. Mas também preparando aos nossos seguidores material, evidentemente, para concurso público, para vestibulares e, acima de tudo, manter todos esclarecidos. Sempre pedindo ajuda para vocês para o nosso canal. Dê lá o like, curtam o nosso canal, compartilhem o nosso material, façam lá, comentem sobre o nosso canal, enfim. Sem a participação efetiva de vocês, a gente não é nada. Esse material é tipicamente produzido para que a gente realmente faça jus à própria denominação do que do nosso dispositivo, do nosso canal, que é exatamente esclarecer. Professor Samarques Esclarecer, advogado criminalista, professor de história há 4 décadas. Muito bem. Pessoal, a cada dia que passa, a gente vê mais que as atitudes de Donald Trump pelo mundo, cada dia ele inventa uma situação, ele faz uma crítica, ele atua de maneira xenófoba, ele atua de maneira imperialista, ele atua de maneira arrogante militarmente, e cada dia a gente se conscientiza mais, tem mais convicção de que além de buscar realmente colocar o mundo à beira de uma situação catastrófica, sendo ele detentor do maior poderio militar do planeta Terra, exatamente isso tudo visa, o objetivo básico é exatamente atuar como uma verdadeira cortina de fumaça. Exatamente, cada dia que passa a gente descobre mais sobre a questão do escândalo do Jeffrey Epstein, cidadão que morreu, né, no interior de um xadrez, de uma cadeia norte-americana, e que foi um dos maiores praticantes de abusos sexuais, inclusive de muitas crianças, muitos adolescentes na história da humanidade. Inclusive, realmente, a cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que esse rapaz verdadeiramente atuava sim a serviço do Serviço Secreto de Israel, Mossad, exatamente como forma de prender, de deixar todo mundo exatamente ser cooptado para dentro desses cenários de verdadeiras orgias, exatamente como forma de controlar os homens mais poderosos da Terra. Hoje, por exemplo, o mundo teve notícia de que a embaixadora da Noruega na Jordânia, a senhora Mona Ju, exatamente foi obrigada a deixar o cargo de embaixadora na Jordânia. Vejam só, a Jordânia é um território que diuturnamente tem sido agredido por Israel. Aliás, desde quando foi assinado o suposto cessar-fogo entre Israel e o Hamas na região da faixa de Gaza, em nenhum momento Israel deixou de bombardear a própria faixa de Gaza, deixou de bombardear o sul do Líbano, deixou de bombardear o sul da Síria, deixou de agredir a Jordânia, exatamente, que é um território também ocupado pelos palestinos. Quer dizer, além do massacre do povo palestino na faixa de Gaza, eles com o objetivo de se apropriarem ainda mais de terras, diga-se, sul da Síria, sul do Líbano e Cisjordânia, e terminarem de tomar toda a faixa de Gaza, inclusive ameaçando com Donald Trump criar gigantescas cadeias de resort na parte oeste da faixa de Gaza, de frente para o mar Mediterrâneo, gerando assim bilhões e bilhões de lucros, tanto para Benjamin Netanyahu como para Donald Trump e seus aliados, que são os chamados conglomerados empresariais. E o que é estarrecedor, quer dizer, caiu a embaixadora da Noruega na Jordânia. Mas por que ela caiu, afinal de contas? Será que ela foi colaboradora do regime sionista? Será que ela foi colaboradora de Israel? Será que ela está envolvida também em escândalo sexual do Epstein? Onde, na verdade, o local de maiores atrocidades cometidas, segundo muitas fontes, The New York Times, The Guardian, outros grandes jornais do mundo têm dito que, na verdade,
a sua ilha no Caribe não foi o palco das principais atrocidades que teriam sido praticadas por eles e por homens extremamente poderosos do mundo contra crianças e adolescentes, mas no rancho conhecido como Rancho Zorro. Inclusive dizem muitos canais que ali teriam sido praticados, inclusive rituais de magia negra, inclusive com abusos realmente, mortes de crianças. Além dos abusos sexuais, mais mortes de crianças teriam acontecido nesse rancho Zorro. Inclusive, tem sido bastante dito nas redes sociais e muitos canais que o próprio Donald Trump teria abusado de uma adolescente de 13 anos, teria engravidado essa jovem de 13 anos, essa jovem teria parido uma criança e a criança teria sido assassinada. São eventos, são realmente situações atrozes, situações absurdas de abusos, terríveis mesmo, perpetradas pelo Jeffrey Epstein, mas também Donald Trump é o que é mais citado nesses documentos, pelo menos mais de 1000 citações, e eu não sei até quando o Congresso norte-americano vai manter esse anonimato dessas informações, capitaneado, portanto, e com a anuência, portanto, da complacência, portanto, da própria Suprema Corte dos Estados Unidos, que de 9 juízes, de 9 ministros, 6 são absolutamente aliados de Donald Trump. Então é uma situação muito triste, mas tudo depende da Suprema Corte, tudo depende do Congresso norte-americano, que infelizmente tanto a Câmara como o Senado tem maioria do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump. E se Donald Trump, junto com Benjamin Netanyahu, não forem freados a partir da própria manifestação, da própria movimentação da população norte-americana, se realmente esse cidadão não for freado junto com Benjamin Netanyahu, eles irão, como eu costumo dizer, consequentemente frear a humanidade. Porque a situação realmente, a cada dia que passa, é mais melindrosa em termos de ameaças perpetradas por esses dois homens. Muito bem. E outra coisa estarrecedora que sai hoje na mídia internacional, inclusive eu vi também no canal de TV Al Jazeera, que é o principal canal de comunicação ali da região do Oriente Médio, fonte principal de clamor do povo árabe, em prol, por exemplo, em defesa, por exemplo, do povo palestino, que é um povo árabe, né? O Irã não é árabe, o Irã é persa, mas na região é o principal braço da defesa do palestino, que é o verdadeiro proprietário daquelas terras ali do que é hoje o Estado de Israel. Vale ressaltar que, apesar da questão de fé, mas ali arqueologicamente, historicamente, os primeiros moradores foram os cananeus, depois os filisteus e finalmente chegaram os hebreus, onde a maior parte dos hebreus originou o povo judeu originou o Estado de Israel. Então ali quem chegou primeiro foram exatamente os cananeus. Os hebreus não criaram nenhuma cidade. Inclusive a cidade mais antiga que se tem notícia na região, que é a cidade de Jericó, ela realmente é de origem dos cananeus, que foram antecedidos, no caso, pelos filisteus. Mas outra situação estarrecedora que saiu hoje na mídia. Os israelenses, nesse massacre do povo palestino na faixa de Gaza, foi denunciado por vários canais, repito, inclusive pela Al Jazeera, como tendo utilizado bombas hiperbáricas sobre os palestinos. Os israelenses assassinaram pelo menos 3.000 palestinos. Pelo menos 3.000 palestinos teriam sido assassinados na faixa de Gaza, exatamente com bombas hiperbáricas, que são bombas que pulverizam todas as formas de vida, todas as estruturas orgânicas. Essas bombas foram produzidas pelos Estados Unidos, cuja denominação é MK-87, 84. A MK-84 é um explosivo, é uma bomba hiperbárica produzida pelos Estados Unidos, utilizada, no caso, por Israel, e que provocou pelo menos 3.000 mortes de palestinos, em que a maioria, exatamente, definitivamente, foram palestinos pulverizados. É uma bomba produzida a partir da mistura de TNT, que é trinitotolueno, que é dinamite, misturado com pó de alumínio.
Ora, eu trabalhei, por exemplo, numa empresa chamada Alumínio do Maranhão SA, que foi criada a partir de um consórcio de duas empresas, a Alcoa, que é a Companhia Americana de Alumínio, que é a maior empresa de produção de alumínio e alumina do planeta Terra, e outra empresa que é a Bilito, uma subsidiária da Shell. E eu trabalhei, eu vi bastante, eu manipulei bastante com alumínio em pó. O alumínio em pó, até mesmo quando ele é colocado na água, a probabilidade de ter ignição espontânea é muito grande, ou seja, de explodir. É uma reação, é uma substância de alta reatividade devido a extremo acúmulo de energia nessa substância que é o pó de alumínio. Então a mistura de alumínio em pó com TNT, que é trinitrotolueno, que é dinamite, simplesmente gera bomba hiperbárica capaz de provocar pelo menos, pasmem, pelo menos 3.500 graus centígrados, ou seja, praticamente mais do dobro da temperatura que funde o aço. 3.500 graus centígrados, tudo que é vida, tudo que é orgânico, simplesmente pulveriza. E quando ela explode pela temperatura tão elevada, ela absorve também a água, inclusive a água do nosso organismo. Ela absorve a água, ela absorve o ar daquela área, gerando uma situação de vácuo. Então gera uma pressão estupenda. Então, além da capacidade de explosão, ela gera simplesmente com a alta temperatura, ele elimina todas as formas de vidas orgânicas. Portanto, as bombas hiperbáricas, que são bombas sujas, pesadas, horríveis, terríveis, são crimes de guerra. A MK-84 é um explosivo produzido lá pelos Estados Unidos e com certeza foram vendidos para Israel. Israel, de maneira covarde, como um crime de guerra, usaram contra pelo menos 3.000 palestinos. Repito, Israel todos os dias bombardeia sul da Síria, sul do Líbano, e sempre justificando que o objetivo é atacar células terroristas. Sempre o mesmo discurso, matando milhares e milhares e milhares de pessoas inocentes. Portanto, Israel, mais uma vez, para se apropriar das terras do povo libanês, do povo sírio, do povo palestino, do povo árabe, continua praticando o verdadeiro massacre das suas populações como forma de se criar a grande nação judaica, a grande Israel. Muito bem. Outra situação, pessoal, extremamente triste. Como sempre, tem que ter os Estados Unidos, né? Como sempre, a história dos Estados Unidos é a história de imperialismo. Repito, país que nasceu com 13 estados, hoje tem 50 estados, uma boa parte eles compraram de território, né, senão invadiriam, mas a maioria também do território eles tomaram, principalmente do México, e repito, pobre do México, tão distante de Deus e tão próximo aos Estados Unidos. Vejam só, quem ajudou Cuba a se tornar independente? Os Estados Unidos. Ora, quem tornou a América do Sul independente em relação a Portugal, por exemplo, Brasil, foi a Inglaterra. Porque a Inglaterra era boazinha? Claro que não. A Inglaterra era uma potência industrial. Por isso que a Inglaterra pressionou pela abolição da escravatura, porque negro escravizado não era mercado consumidor, já que não recebia salário. Então, queria nosso mercado consumidor, queria a matéria-prima do Brasil e queria realmente abolir a escravidão. Eles diziam que era para defender direitos humanos, coisa nenhuma. Era mercado consumidor e matéria-prima. Resumindo, política imperialista econômica, notadamente a partir da primeira metade do século XIX. E quem tornou a América Central praticamente independente foi um país chamado Estados Unidos da América. Qual era o slogan dos Estados Unidos? América para os americanos. Quer dizer, o continente americano teria que ser de nós americanos. Assim que tornou independente a relação à Espanha, na guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, que terminou em 1898, na região do que hoje, por exemplo, Cuba, América para os americanos começou a se tornar América para os norte-americanos, porque os Estados Unidos disseram, olha, agora vocês vão entender que o que eu quero é dominar vocês. E aí vem, por exemplo, um presidente chamado Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Pasmem. Quando Cuba se tornou independente em relação à Espanha, com a guerra entre Estados Unidos e a Espanha, ajudando os norte-americanos, os cubanos, o Cuba passou a ter uma constituição. Preste bem atenção, Cuba passou a ter uma constituição. Na Constituição cubana,
passou a ter, por imposição, só que ajeitar um pouquinho aqui, na Constituição cubana, vejam só, pessoal, na Constituição cubana, o Congresso norte-americano impôs a chamada Emenda Platt. Olha que absurdo. O que foi a Emenda Platt imposta na Constituição cubana pelo Congresso norte-americano? Era a Constituição de Cuba, autorizando a invasão de Cuba pelos Estados Unidos, caso Cuba não atendesse aquilo que os Estados Unidos queriam em termos de interesses econômicos. Eu vou repetir. A Emenda Platt na Constituição cubana era a própria Constituição de Cuba autorizando a invasão de Cuba pelos Estados Unidos caso Cuba não atendesse aos seus interesses. Emenda Platt. Theodore Roosevelt. É o corolário Roosevelt. É a política Roosevelt. É como hoje a mídia internacional, e ele mesmo já declarou, Donald Trump, que hoje é o corolário Trump. O corolário Trump é a mesma coisa do corolário Roosevelt, a partir de 1901. Então, em 1903, olha só, em 1903, Cuba, os Estados Unidos impuseram sobre Cuba, na Baía de Guantánamo, o domínio sobre um território de 117 quilômetros quadrados. Pasmem, um território na Baía de Guantánamo, lá em Cuba, sofreu um arrendamento, o Cuba teve que arrendar de forma perpétua para os Estados Unidos, um território de 117 quilômetros quadrados, onde até hoje tem a base de Guantánamo. Entendam bem, onde inicialmente os Estados Unidos diziam que iriam pagar ao ano $2.000 ouro, e depois aumentou para $4.000 ouro ao ano. Então, até hoje, os Estados Unidos depositam em uma conta cubana em torno de $4.085 como forma de pagamento de aluguel de 117 quilômetros quadrados em Cuba, onde fica a base de Guantánamo. Entendam bem, a base de Guantánamo é uma base norte-americana desde 1903 até hoje. Reparem, Cuba é um país inimigo dos Estados Unidos. Mas dentro de Cuba existe uma base americana aonde ficam terroristas presos pelos Estados Unidos, a exemplo dos terroristas que destruíram as Torres Gêmeas, que nunca receberam advogado, nunca receberam visitas de família, que nunca foram levados a julgamento. Você que defende os Estados Unidos como exemplo de Estado Democrático de Direito, você que defende os Estados Unidos como exemplo de prática jurídica, de Estado de justiça, de Estado de lei, lá em Cuba tem a base de Guantánamo, que transformaram numa grande cadeia do que eles chamam de terroristas, onde esses homens que destruíram, por exemplo, as Torres Gêmeas, mas de outras prisões pelo mundo afora, principalmente no continente asiático, Afeganistão, por exemplo, lá eles estão presos sem nunca terem sido levados a julgamento, raramente eles tomam banho de sol, nunca receberam visita de família. Vocês entenderam isso aí? Isso não, quer dizer, é uma ditadura escondido do mundo. E o que Cuba pode fazer? Nada, porque senão os Estados Unidos invadem Cuba. Então vejam só, por que os Estados Unidos têm tanta raiva de Cuba? Por que os Estados Unidos bloquearam Cuba desde 1959 até hoje? Vejam só, a Revolução Cubana aconteceu em 1959, comandada por Ernesto Che Guevara e Fidel Castro. Derrubaram um ditador cubano chamado Fulgêncio Batista. O que era Cuba para os Estados Unidos? Cuba era um grande prostíbulo norte-americano. Cuba era um local onde existiam centenas de cassinos para a prática de turismo sexual. Eles exploravam minerais em Cuba, eles exploravam açúcar cubano, eles exploravam frutas cítricas, eles exploravam charutos. Fulgêncio Batista era o marionete dos interesses norte-americanos. E realmente lá, como os norte-americanos diziam, era o verdadeiro playground sexual dos Estados Unidos. Em 1959, a Revolução Cubana botou para correr Fulgêncio Batista.
quando eles desceram de Sierra Maestra e derrubaram o governo de Fulgêncio Batista, pondo para correr. 1959. Em 1960, assumiu nos Estados Unidos John Kennedy. Parte da elite cubana que conseguiu fugir para os Estados Unidos, John Kennedy mandou treinar militarmente com as armas norte-americanas para essa parte da elite cubana que conseguiu fugir, desembarcasse em Cuba e derrubasse o governo revolucionário castrista. Muito bem. Em 1961, essa elite que veio dos Estados Unidos com armamento norte-americano desembarcou na Baía dos Porcos, sendo que Fidel Castro já sabia desse ataque, soube do ataque, esperou, tiroteio aconteceu e eles foram derrotados novamente pelos revolucionários cubanos. O que aconteceu? Qual era a certeza de Fidel Castro? Que o próximo passo dos Estados Unidos seria invadir, com a Marinha, os mariners norte-americanos iriam invadir Cuba. E aquele período era um momento de Guerra Fria. Vejam só, os Estados Unidos colocaram na Turquia mísseis nucleares Júpiter apontados pela União Soviética. Então, o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, que substituiu Joseph Stalin desde 1953, Fidel Castro pediu ajuda para ele. E claro, aí ele pensou, poxa, se os Estados Unidos colocaram aqui armas na Turquia apontadas para o rosto de nós, soviéticos, e agora tem uma pequena ilha no Caribe que disse não ao imperialismo norte-americano, então eu vou colocar armas também na cara dos norte-americanos. Então colocaram uma bateria de mísseis nucleares intercontinentais em Cuba. Um avião espião norte-americano sobrevoando Cuba conseguiu descobrir esses mísseis nucleares sendo instalados em Cuba tão próximos dos Estados Unidos. Se eles fossem disparados, em pouco mais de 2 minutos eles iriam varrer os Estados Unidos do mapa. E aí começou uma crise que durou 13 dias. Daí a famosa crise dos mísseis em Cuba em 1962. Foi a partir daí que Cuba... Então, o que aconteceu? Eles fizeram um acordo, o mundo seria destruído por uma guerra nuclear. Eles já tinham armas para destruir a humanidade pelo menos 17 vezes, 10 na época os Estados Unidos e 7 a União Soviética. Fizeram um acordo de que os Estados Unidos iriam tirar armas nucleares Júpiter lá da Turquia. A União Soviética decidiu retirar os mísseis nucleares de Cuba e disseram que enquanto Fidel vivesse, eles jamais iriam invadir Cuba. Desde 1959, principalmente a partir de 1962, Cuba vive debaixo de um pesado embargo econômico. Desde 1962, só entraram navios em Cuba se a Marinha de Guerra dos Estados Unidos deixaram. Para vocês terem uma ideia, olhem a imagem de Cuba. Os carros de Cuba são carros, por exemplo, do Brasil da década de 60. Lá quem tem uma televisão a cores lá é rico. O povo lá vive sendo sustentado com comida, com roupa, que o governo praticamente dá. As pessoas ganham realmente muito pouco. O país vive sufocado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos nacionalizaram as empresas norte-americanas, Cuba fez reforma agrária, enfim, teve realmente uma postura socialista basicamente a partir de 1962, com a crise dos mísseis em Cuba. Quando é agora, o que Donald Trump fez? Impôs a Venezuela, que é quem fornecia praticamente petróleo para Cuba, petróleo que mantém a energia de Cuba, petróleo que mantém os carros andando, petróleo que mantém o país sobrevivendo. Simplesmente os Estados Unidos proibiram a Venezuela de vender petróleo para Cuba. O petróleo de Cuba, o cachorrinho aqui está reagindo. O petróleo de Cuba, que era vendido, o petróleo venezuelano, que era vendido para Cuba, que era vendido para a China, que era vendido tipicamente para a Rússia, agora com dona Delcy Rodrigues, que eu não acredito até hoje que não tenham feito realmente a entrega de Maduro para o governo norte-americano, essa senhora realmente resolveu absolutamente se ajoelhar para os Estados Unidos, porque o petróleo da Venezuela, que ia para Cuba, para a China e para a Rússia, hoje ele está indo para os Estados Unidos, ele está indo para a Índia, ele está indo para a Europa, está indo para Israel. E como é que está Cuba?
Até os aviões, agora o governo cubano anunciou para as empresas aéreas do mundo inteiro que, por acaso, fazem lá transporte para Cuba, né? Cuba vive de turismo praticamente, fica no Caribe, de águas extremamente transparentes. O mundo todo que visita o Caribe é apaixonado pelo Caribe. Infelizmente, as empresas aéreas foram advertidas de que Cuba não tem mais combustível. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? Exatamente o que eles buscaram fazer lá no Irã. Estrangular a economia do país, como no Irã desde 1979, com a Revolução Islâmica iraniana, quando o Shah Reza Pahlavi, marionete dos Estados Unidos, foi derrubado pela Revolução Iraniana, comandado pelo Ayatollah Ali Khomeini, pai do atual grande líder do Irã, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Então o objetivo é estrangular, é faltar alimento, é faltar comida, é faltar combustível, jogar assim a população cubana exatamente contra o governo cubano para desestabilizar e provavelmente colocar lá para quem governar? Marco Rubio, que saiu de Cuba até mesmo, a sua família saiu de lá até mesmo antes da Revolução Cubana. De elite cubana, Marco Rubio. Então esse rapaz, ele jamais vai governar Cuba. A população de Cuba, apesar da miséria imposta, na verdade, não por incompetência do governo, mas por imposição de pesado bloqueio de embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, o povo cubano jamais vai aceitar Marco Rubio como presidente, derrubando assim o chamado Miguel Dias, né? O Miguel Dias não vai ser derrubado. Ele pode até sair do governo, mas Marco Rubio jamais será presidente de Cuba, mesmo com a imposição militar dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. A situação de Cuba é triste e aprendam, por favor. A situação de Cuba, em termos de miséria, em termos de pobreza, em termos de estrangulamento econômico, não é culpa em si do governo cubano, que a gente não pode negar que é uma ditadura e tem que ter realmente o restabelecimento do processo eleitoral naquele país. O chamado Miguel Dias, o atual presidente de Cuba, que substituiu Raul Castro, irmão de Fidel Castro, ele tem sim que abraçar a democracia, convocar a eleição e deixar que o povo cubano decida. Mas a situação econômica, assim como do Irã, assim como da Coreia do Norte, assim como da Rússia, é culpa típica dos Estados Unidos, que sempre que tiveram seus interesses imperialistas econômicos afrontados, eles sempre impuseram pesadas posturas econômicas, ameaçando o mundo inteiro, de caso o mundo, qualquer país tentasse, no caso, ou tenta até hoje negociar com esses países. Então, faz parte da política imperialista. Então é isso, pessoal. Mais esse vídeo aí produzido para vocês. Canal Professor Samarques Esclarecer, contando sempre com a sua ajuda. Exatamente, ajude o nosso canal, curtam, dê um like, vá lá no sininho e clique lá em todas para você ser notificado de todo o material que por acaso nós produzirmos. E comente também, evidentemente de maneira respeitosa, para que a gente possa debater de forma salutar e assim avançarmos a cada dia. Afinal de contas, o meu principal objetivo é esclarecer. Muito obrigado a todos.